E aí, pessoal, já pararam para pensar no que realmente existe por trás de cada site que a gente abre todo santo dia? Hoje, a gente vai levantar o capô da internet para dar uma espiada na verdadeira planta baixa que constrói tudo que vemos online. A grande pergunta é essa, né? Como é que se constrói um website do zero? Parece um bicho de sete cabeças, super técnico, mas a verdade é que dá para entender o processo de um jeito bem mais fácil. Pensem assim, construir um site é muito, mas muito parecido com construir uma casa. Então, vamos lá. Toda boa construção começa por onde? Pela base, pela estrutura que vai aguentar todo o peso. No universo da web, essa estrutura tem nome e sobrenome: HTML. Mas o que é esse tal de HTML? A sigla significa Hypertext Markup Language e ele é literalmente o esqueleto de qualquer página que existe. É a fundação de concreto, são as vigas, as paredes que separam os cômodos, o telhado. O HTML não decide a cor da parede ou o material do piso, não. Ele define que existe uma parede ali e que existe um piso lá. É a estrutura bruta, sabe? O essencial. E o mais legal é ver como até a página mais simples do mundo segue essa lógica. A tag HTML é como se fosse o terreno onde a casa vai ser erguida. Lá dentro a gente tem o head, que é tipo a parte que ninguém vê, mas que é vital, a fiação elétrica, os canos. Se isso não funcionar, a casa não funciona. E por fim, o body, que é a casa em si. São os cômodos, a sala, a cozinha, onde todo o conteúdo que a gente vê e interage fica de fato. Certo, mas como é que essa estrutura toda é montada? Simples, usando blocos de construção. A gente chama eles de tags. Pensem em cada tag como um tijolo, uma viga, cada um com uma função bem específica nessa nossa construção digital. E aqui a gente vê isso na prática. Olha que genial! Uma tag como o H1, que é um título principal, funciona como aquela placa na porta da frente, sabe, dizendo "Bem-vindo à casa da família Silva". Já a tag P de parágrafo seria como um cômodo, uma divisão que organiza o espaço lá dentro. Ok, nossa casa já tem paredes, teto, cômodos, a estrutura tá de pé. Mas vamos combinar, uma casa só no tijolo e no cimento não é lá muito aconchegante, né? Chegou a hora de decorar, e é aí que entra o CSS. Pois é, se o HTML é o esqueleto, o CSS é todo o resto. É a pele, a roupa, o estilo. A sigla quer dizer Cascading Style Sheets, e o trabalho dele é cuidar de toda a parte visual. O CSS é a cor da parede, a escolha dos móveis, as cortinas, o projeto de iluminação. É ele que transforma uma estrutura fria e funcional em um lugar com personalidade, um lugar acolhedor. E o impacto disso? É da água para o vinho. De um lado, o HTML puro, a estrutura crua, parece um documento de texto, funcional, mas sem graça nenhuma. E do outro, pá, a mágica do CSS. Cores, fontes diferentes, espaçamento, um layout bem pensado. É a mesma estrutura, mas transformada numa experiência visualmente rica, agradável. E assim como na vida real, onde dá para contratar um arquiteto ou a gente mesmo decidir pintar uma parede, na web também existem formas diferentes de aplicar todo esse estilo. Vamos ver como funciona. O jeito mais comum é o externo. É tipo contratar um decorador que faz um projeto para a casa inteira. Um único arquivo, o .css, define o estilo de todas as páginas do site, garantindo que tudo fique com a mesma cara. Depois tem o interno, que fica lá no head. Isso seria como criar uma regra só para um cômodo, tipo, só neste quarto as paredes são azuis. Afeta só aquela página. E por último tem o incorporado, que vai direto na tag. Esse é o detalhe do detalhe. É apontar para uma cadeira e dizer, essa aqui e só essa aqui vai ser vermelha. É para coisas bem específicas. Muito bem, agora que a gente já viu a estrutura e a decoração, vamos juntar tudo e dar uma olhada na obra completa, no resultado final dessa parceria. Então a grande lição é esta: HTML é a estrutura, CSS é o estilo. Eles são os dois pilares da web. E o mais general é que eles trabalham juntos, mas separados. Manter a estrutura longe do estilo deixa os sites mais fáceis de dar manutenção, mais rápidos e acessíveis. No fim das contas, a estrutura não serve para muita coisa sem o estilo. E o estilo não tem o que decorar se não tiver uma estrutura por baixo. Um não vive sem o outro. E essa, pessoal, é a planta baixa da web. Uma combinação de esqueleto e design que dá vida a tudo. Agora fica a provocação. Da próxima vez que um site for aberto, será que vai dar para enxergar além da pintura? Para ver os tijolos, as vigas, toda a estrutura que está ali por trás? Fica aí a reflexão.